a escalada da tensão entre Brasil e Estados Unidos, a Lei Magnitsky não teria efeito por aqui. Na entrevista online do NGTN, vamos falar sobre a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, sobre validade de leis estrangeiras no Brasil. São alguns dos destaques da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo neste espaço online. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, a gente abre a entrevista falando sobre a escalada da crise entre Brasil e Estados Unidos, né? Essa semana, o ministro Flávio Dino, do STF, ordenou que decisões de outros países não podem ser aplicadas no Brasil. A decisão diz respeito aí ao caso de processos contra mineradoras na justiça inglesa, mas se aplicaria também a Lei Magnitsky, aquela aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. A Embaixada dos Estados Unidos já se adiantou dizendo que Moraes é tóxico e ameaçou com sanções quem desrespeitar a decisão americana. Doutor Quioche, o entendimento do ministro Dino está correto? Bancos que atuam no Brasil estão preocupados aí com a insegurança jurídica. Por que surgiu esse processo sob a relatoria do ministro Flávio Dino? É porque o Cristiano Zanini sentou em cima do processo da mesma natureza, talvez com medo de se, ser mal interpretado. Então, o governo resolveu aparelhar uma outra ação, de ação de descumprimento de preceito fundamental, e caiu na relatoria do ministro Dino. O ministro Dino declarou o óbvio, ele não fez nada mais do que aplicar a regra fundamental de direito internacional de que uma decisão estrangeira só vale no outro país à medida que for homologado pela justiça desse país. Foi o que ele declarou, expressamente citando o caso das ações que as prefeituras de Minas Gerais impetraram perante a Grã-Bretanha, na Inglaterra, buscando o ressarcimento dos danos decorrentes do rompimento da barragem lá de Mariana. Então, ele disse que aquela decisão só vale à medida que o Supremo Tribunal Federal homologar. Então, isso é óbvio ou anulante, né? É uma decisão meramente declaratória, muito ao contrário do que alguns comentaristas dizendo que ele proibiu a aplicação da lei aqui no Brasil. Nada disso, os bancos nem foram réus nessa ação. A decisão é de natureza meramente declaratória, declarando o óbvio. Começa que ele não citou, é uma decisão do próprio presidente Donald Trump. Então, não se trata de. Está fora da esfera do judiciário, né? Mas a mídia deu essa interpretação como se o Brasil, com essa decisão, os bancos brasileiros ficassem proibidos de transacionar com a pessoa que foi sancionada pela lei. Mas não é nada disso, né? Mas essa interpretação dada gerou aquilo que você falou, uma reação imediata nos Estados Unidos. Chamou o ministro Alexandre de Moraes de tóxico e ameaçou com outras medidas, né? Diz que vai ficar muito ruim para o Brasil, né? Porque, na verdade, né, doutor Quioche, a gente tem aí as leis brasileiras, as leis internacionais, né, de tribunais internacionais que o Brasil segue, e tem as leis estrangeiras, né? Então, na verdade, é cada uma no seu quadrado, sem misturar, não é isso, doutor Quioche? Perfeitamente. Tem que separar o jurídico do econômico. Juridicamente, uma decisão estrangeira só surte efeito aqui no Brasil que se for homologado pelo Supremo Tribunal Federal, salvo se a matéria decidida constar de tratado internacional de que faça parte o Brasil. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil é signatário. E esse pacto diz que não será tolerada prisão por dívida civil, o que impede, por exemplo, a prisão de devedor do ICMS declarado, não é? Porque estaria contrariando o tratado que paira acima da legislação ordinária geral do nosso país, entendeu? Agora, aí não é que a sanção imposta ao ministro Alexandre de Moraes surte o efeito aqui no Brasil.
tem que conhecer, né? Juridicamente não, mas economicamente pode desestimular os bancos a continuarem fazendo transação com a pessoa sancionada, porque está sujeito a uma multa altíssima e depois está sujeito à exclusão desses bancos, os quatro bancos, grandes bancos aqui do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco e o Banco do Brasil, eles têm agência no exterior, eles operam lá no exterior. Então, esses bancos ficarão proibidos de utilizar o sistema SWIFT, isto é, ficam fora do sistema financeiro internacional. Então, eles não vão poder fazer nenhuma transação internacional. Então, isso é uma opção do banco. Se o banco quiser suportar todas essas sanções, o banco continua operando normalmente com uma pessoa sancionada. Então, é uma questão de opção, não é? Agora, só que ele tem que ficar sabendo que não vai poder fazer transações financeiras internacionais, a menos que o Brasil, que é bastante criativo, né, invente um sistema que possa fazer uma operação financeira internacional sem passar pelo sistema americano. Aí sim. Até porque, né, doutora Arada, a gente fala aí sobre operação no exterior e se descumprir qualquer decisão aí da justiça americana, vai pesar no bolso, porque as É, multas realmente são muito altas. como eu disse, é uma opção dos bancos. Agora aqui entra um complicador muito grande. O Banco do Brasil não tem opção. A sua diretoria não tem opção de fazer se vai cumprir ou não vai cumprir. Por quê? A União é majoritária. A União detém 51% do capital do Banco do Brasil, então a União vai dizer não cumpra, aí ele não pode cumprir, senão ele gera sanções aqui internamente, não é? Agora, se cumprir, o que vai acontecer? O Banco do Brasil, que tem agência lá em Nova York, na Flórida, em um monte de lugar, fica excluído de fazer operações internacionais. Aí o banco vai quebrar. Sem dúvida, Se né? não quebrar, vai ficar mais de 50% desvalorizado as suas ações. Sem dúvida, e coisa que a gente já viu acontecendo nessa semana mesmo, depois da decisão do ministro Flávio Dino, as ações dos bancos em geral no Brasil caíram muito na Bolsa de Valores de São Paulo, mas principalmente as ações do Banco do Brasil, né, doutor Cláudio? É, eu acho que o Trump inventou um negócio aí que espalha fogueira no mundo inteiro, né? Pois é, né? Doutor Pioche, ainda sobre a crise aí entre Estados Unidos e Brasil, a gente teve aí o relatório dos Estados Unidos sobre direitos humanos. O Brasil é citado. Fale em proteger direitos humanos e liberdade de expressão. E teve ainda a retaliação aos assessores brasileiros que idealizaram o programa Mais Médicos com profissionais de saúde cubanos, né? E o Trump acusando o Brasil de ser um péssimo parceiro comercial iniciando aí uma investigação comercial. A escalada só sobe, né? O governo Trump fez uma investigação profunda, chegou à conclusão de que o Brasil é cúmplice nesse, nesse mecanismo de usar mão de obra médica cubana, num regime semelhante ao do escravo. Por quê? Porque eles mandam os médicos aqui para o Brasil, através de uma cooperativa, e a cooperativa retém uma parte e 70% do salário dos médicos é canalizado para os cofres cubanos. Entendeu? Não tem sentido. Quem tem que ficar com o salário é quem está trabalhando, está prestando serviço. Então, ele está usando o médico como algo, um investimento que gera recurso para o governo. Então, isso daí é que o governo norte-americano foi contra, não é? Depois depois houve uma reação violenta aí do ministro da Saúde criticando esse posicionamento, resultou numa resposta imediata, foi a cassação de visto dele e da família dele, né?
Então, doutor Quiochi, são muitos fatos escalados, né? E aí, com os Estados Unidos enviando navios aqui para a América do Sul, né? A princípio aí para Venezuela, os Estados Unidos acusando Maduro de narcotraficante, a escalada da crise aí pode sair até do controle. Está na hora de sentar à mesa de negociações Lula e Trump, não é mesmo, doutor Quiochi? É verdade, né? Então, todos os países fizeram isso, né? O Japão fez isso, a China fez isso, a Rússia fez isso, o Canadá fez isso. Por que que o Brasil fica batendo no martelo de que vai revidar o tarifaço, né? Por que que não senta na mesa de negociações? O Trump não está totalmente avesso a uma negociação com o Brasil, né? Sem dúvida. Isso vai depender da boa vontade do governo brasileiro. Doutor Quiochi, mudamos de assunto aí para destacar o relatório final da defesa dos 8 acusados de tentativa de golpe de Estado, né? A defesa do Bolsonaro, vamos começar com a defesa do Bolsonaro, diz que a acusação da PGR é absurda. Não há provas de que Bolsonaro teria liderado aí uma trama golpista. Principalmente porque eles alegam, né? A defesa do presidente Bolsonaro alega que ele teria garantido a transição de poder, facilitando inclusive o trabalho aí de gabinete de transição. O que o senhor achou aí da defesa final do presidente Bolsonaro? Está perfeito, e não há prova nenhuma. Como é que alguém que pretende dar um golpe vai atender o pedido do futuro governante, que é o presidente Lula, de nomear os comandantes das Forças Armadas? Ele nomeou, antes de sair do governo, os comandantes indicados pelo governo eleito. Não, então é algo muito estranho isso daí, né? Doutor Pioche, e ainda sobre a defesa dos acusados, né? A defesa do general Braga Neto foi certeira aí ao apontar o juiz Moraes como imparcial e ainda usou ironia, né? Diz que é a tentativa de golpe mais barata da história em relação ali à acusação que afirma que o dinheiro em uma sacola de vinho teria financiado o golpe. É verdade, quer dizer, não há nenhum indício probatório palpável, né, que pudesse justificar a instauração da ação penal, muito menos a condenação penal dos integrantes do núcleo 1, né? Dizendo aí que a defesa do general Garnier também alega que nada foi executado, só debatido. É, pois é. E em relação ao Anderson Torre, ele nega a autoria daquela minuta do golpe. Sabe o que é minuta do golpe? É acionamento de um dispositivo constitucional que permite ao presidente da República, a de referendo do Congresso Nacional, instaurar o estado de defesa, que é o antigo estado de emergência de que fez valer o presidente Figueiredo, não é? Então, isso daí não é golpe, quer dizer, fazer o uso do mecanismo constitucional é golpe. Não tem nada de golpe. Então, em todas essas acusações que o Anderson Torres negou, que não é da autoria dele, né, ele desconhece esse documento. Aliás, esse documento estava circulando na internet, né? Muito antes de a Polícia Federal inventar a tese do golpe, né? Então, é, o que se pode resumir de todas essas acusações das defesas dos réus é que estão confundindo, deliberadamente ou não, o iter criminis. Iter criminis é o seguinte: a cogitação do crime, seguido de planejamento do crime para dizer como é que nós vamos executar o crime que nós cogitamos. Isso não é crime. Só é crime quando você passar a executar o plano de golpe. Quando for tentar executar e foi impedido, aí caracteriza-se a tentativa de crime de golpe de Estado. Não é? Aí os acusados não respondem pelo crime de golpe de Estado, respondem pelo crime de tentativa frustrada do golpe de Estado, que é a pena menor, entendeu? Então, eu acho que está havendo uma confusão entre tentativa e crime na sua modalidade tentada. A tentativa, quer dizer, plano de golpe
com a tentativa de golpe. São Doutor duas Quiochi, coisas diferentes. e o doutor Quiochi, o que a gente deve esperar aí para o julgamento marcado aí para o dia 2 de setembro? Vai ser realmente uma caça às bruxas? É, pelo que nós comentamos até agora, né, não há nenhum fundamento legal para esse processo prosseguir da forma que está prosseguindo, porque o único indício de prova repousava na delação do Mauro Cid, né? À medida que o próprio delator nega aquilo que ele teria não, que afirmou na Polícia Federal, em juízo ele nega, então aquele indício probatório desapareceu, né? E não há como prosperar uma ação sem, sem prova, né? Sem prova eficaz e concreta, né? Doutor Quiochi, antes de terminar aqui a nossa entrevista, queria ouvir o senhor sobre o motim dos parlamentares no Congresso. Agora, os presidentes das casas iniciam aí um processo para ver se realmente vai punir os parlamentares que se envolveram nesse motim. O que o senhor acha que deve acontecer agora e se isso abre espaço realmente para as reivindicações desses parlamentares, que é o fim do fórum privilegiado e a anistia, terão espaço para votação na casa agora nesse segundo É, semestre? para entender, esse movimento, eu acho que não deveria ser punido. Eles fizeram uma ação legítima de pressionar de uma forma não convencional, ocupando a mesa da Câmara. Isso é irregular. Mas isso é uma demonstração de uma pressão que foi sendo exercida de forma gradual, né? Porque primeiro os apelos, as assinaturas não surtiram efeito. Então eles gradualmente foram aumentando essa pressão até a tomada da mesa, né? E certo ou errado, a verdade é que está surtindo efeito, né? Agora o Hugo Mota tem uma outra visão sobre o projeto de anistia e também uma outra visão sobre aí do Congresso como um todo, sobre o andamento da PEC que acaba com o foro privilegiado e acaba com as decisões monocráticas, né? Acabando com o foro privilegiado, esse processo seria extinto, né? Ficaria prejudicado, retornaria para a instância inferior para a primeira instância. Então, seria uma saída honrosa para as partes, né? Não ficaria ruim para o Supremo Tribunal Federal e também não ficaria ruim com o Congresso, né? Eu acho que essa saída devia ser politicamente costurada pelo Supremo Tribunal Federal, que não pode ter a sua imagem ofuscada em função desse processo, não é? Que se instaurou. Então, acaba com foro privilegiado, remete-se o processo para a instância, primeira instância e ponto final, né? Sem dúvida. Excelente saída. Doutor Quiochi, queria muito agradecer sua presença aqui neste espaço online de entrevistas. Tá bom, eu que agradeço. Este foi o jurista e presidente do IBEDAT, Dr. Quiochi Arada, falando aqui no MGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.